presidente do Irão acusa Israel e Estados Unidos de estarem envolvidos em atentado que matou dezenas de pessoas. Norte-americanos dizem que isso é ridículo. Cresce a violência entre Israel e Hezbollah na fronteira com o Líbano. O movimento diz que 4 combatentes morreram nos últimos ataques. Centenas de condutores ficaram retidos na estrada toda a noite após nevão na Suécia. O presidente do Irão avisou os responsáveis pelo ataque bombista mortífero de quarta-feira que pagarão um preço elevado. Pelo menos 84 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas nas comemorações do aniversário da morte de um importante general iraniano morto pelos Estados Unidos em 2020. Ninguém reivindicou a responsabilidade pelo que parece ser o mais sangrento ataque contra o Irão desde a Revolução Islâmica de 1979. O presidente Raisi acusou Israel e os Estados Unidos de estarem envolvidos. As imagens de satélite mostram uma multidão de várias centenas de pessoas reunidas junto à sepultura do general Qassem Soleimani, quando ocorreram 2 fortes explosões. Soleimani era chefe da brigada de elite dos Guardiães da Revolução Iraniana e foi morto em 2020 num ataque ordenado pelos Estados Unidos, então liderados por Donald Trump. Quanto a este mais recente ataque, o Departamento de Estado norte-americano considera as acusações de envolvimento ridículas. The United States was not involved in any way, and any suggestion to the contrary is ridiculous. And number 2, we have no reason to believe that Israel was involved in this explosion. O atentado de quarta-feira surge no meio de tensões acrescidas na região, depois do vice-líder do grupo palestiniano Hamas, apoiado pelo Irão, ter sido morto num aparente ataque de um drone israelita no Líbano. As autoridades iranianas declararam esta quinta-feira como dia de luto nacional. O Hezbollah diz que 4 combatentes foram mortos nos mais recentes ataques de Israel às estruturas do grupo xiita, apoiado pelo Irão, no Líbano. Israel diz ter respondido a disparos de artilharia depois de fogo cruzado entre os 2 lados da fronteira. As forças israelitas estão em alerta máximo para uma escalada de violência com o Hezbollah, depois de um dos principais líderes do grupo palestiniano Hamas ter sido morto num atentado em Beirute. A morte de Saleh al-Aruri, o mais importante membro do Hamas morto desde o início do conflito em Gaza, há quase 3 meses, foi atribuída a Israel, apesar de não ter sido reivindicada qualquer responsabilidade. 24 horas após o ataque, o chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, disse num discurso que Israel deveria esperar uma resposta e um castigo e avisou que se o inimigo pensar em travar uma guerra contra o Líbano, terá um custo muito elevado. As tropas israelitas que combatem na faixa de Gaza foram vistas a reagrupar-se e a reabastecer-se no sul de Israel, numa altura em que se registram fortes combates no centro e no sul do território controlado pelo Hamas. A ofensiva aérea, terrestre e marítima de Israel em Gaza já matou mais de 22.300 pessoas, segundo o Ministério da Saúde da faixa de Gaza. Os combates intensos em Khan Yunis e arredores, no sul de Gaza, continuam há vários dias. Israel diz que um caça do Tzahal atingiu um complexo de produção de armas da Jihad Islâmica. A ONU diz que um ataque a um edifício do Crescente Vermelho matou 5 pessoas. A Rússia e a Ucrânia procederam à maior troca de prisioneiros desde o início da guerra, na sequência de um acordo mediado pelos Emirados Árabes Unidos. Cerca de 230 prisioneiros ucranianos regressaram a casa na primeira troca em quase 5 meses. Entre eles estavam alguns soldados que lutaram em batalhas marcantes na Ilha da Serpente e na cidade ucraniana de Mariupol. Outros 248 militares russos foram repatriados dos territórios controlados pelo regime de Kiev. Imagens dos militares publicadas nas redes sociais mostravam alguns deles a comemorar e a agradecer ao presidente russo Vladimir Putin. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky garantiu que vai continuar a trabalhar para a libertação de mais prisioneiros e que todas as oportunidades para essas trocas serão aproveitadas. Moscou continua a tentar enfraquecer o sistema de defesa aérea da Ucrânia com uma série de ataques com drones em várias cidades, incluindo Odessa. A recente escalada no campo de batalha tem feito dezenas de mortos e feridos entre civis em ambos os lados. Entretanto, a NATO comprometeu-se a ajudar a comprar até 1000 mísseis Patriot para apoiar Kiev.
O chanceler alemão Olaf Scholz visitou na quinta-feira a Alta Saxónia, uma das regiões mais afetadas pelas cheias na Alemanha. Depois de 2 semanas de chuva persistente, muitas localidades continuam submersas e o foco das autoridades passa por evitar maiores danos, através da construção de barreiras com recurso a sacos de areia. O mesmo cenário de inundações repete-se noutros locais do norte da Europa, sobretudo em França, onde a região de Pas-de-Calais tem sofrido com as inundações desde o início do mês de novembro. Alguns moradores asseguram ter as habitações inundadas pela segunda vez desde o início do outono. O governo dos Países Baixos, que também está a enfrentar dificuldades com a subida do nível das águas dos rios, anunciou que irá mandar bombas de água para a França para auxiliar as autoridades nas regiões que estão a enfrentar inundações. Il nous avait dit maintenant tout est sécurisé, pour nous c'était logique que ça n'arrivera jamais. Depuis 7 ans qu'on est ici, on n'a jamais été inondé. Em Pas-de-Calais, centenas de pessoas foram obrigadas a procurar abrigo fora de casa, em ginásios ou outras instalações improvisadas que têm acolhido os residentes cujas habitações foram inundadas. Centenas de pessoas ficaram presas em carros numa das principais autoestradas do sul da Suécia após um grande nevão na quarta-feira. A situação foi descrita como caótica. As operações para retirar os condutores levaram a noite toda. As autoridades ajudaram a entregar comida e bebida às pessoas afetadas pelo incidente e ajudaram a retirar os carros enterrados na neve. Jag har ju diabetes typ 1, vilket gör att jag behöver äta regelbundet. Och det har jag ju inte gjort nu på 1,5 dygn. Jag har ju läst mycket på Facebook att det är många barn som har panik, som inte har ätit på snart ett dygn. Jag såg ju när bilarna jag promenerar att de har fått bränslestopp liksom. Segundo a administração dos transportes sueca, aquela rota permanecerá encerrada até esta sexta-feira devido às condições meteorológicas. O frio extremo continua a assolar a Suécia, com várias regiões a registarem temperaturas de 40 graus negativos. As eleições europeias em junho poderão ser um ponto de viragem para as forças de extrema-direita na União Europeia. Aqueles que durante décadas do projeto comunitário foram considerados partidos de nicho poderão vir a assumir funções parlamentares e executivas de relevo, sozinhos ou em coligação com partidos de centro-direita. Sediado em Bruxelas, o Centro de Estudos especializado em sondagens, Europe Elects, prevê que a extrema-direita suba a segunda força política no Parlamento Europeu, logo a seguir ao Partido Popular Europeu de centro-direita e antes dos socialistas. According to our data, as of December 2023, there's been the highest result of the Identity and Democracy group of Marine Le Pen and Matteo Salvini in 3 years, with the group scoring a 12% result. And as of the European Conservatives and Reformists of Prime Minister Meloni or the outgoing Polish government of Law and Justice, that result is around 11%, which means that combined the two, completely disregarding the likelihood of those two forming a group together, which is one of the things that people are discussing, that would be a result of 23%, which would be around the same as the result of the European People's Party, the center-right. Embora vários Estados-membros possam enviar poderosas delegações desta ideologia para o Parlamento Europeu, não é óbvio que consigam agregar-se numa única bancada. O grupo Conservadores e Reformistas é sobretudo democrata-cristão, enquanto que o Identidade e Democracia professa uma visão de extrema-direita arraigada. Além disso, o esforço de coligação poderá derrapar nas divisões sobre vários temas. There's a substantial difference in how those parties perceive matters such as European integration or approach towards Russia following its invasion of Ukraine. Matters such as immigration, especially, are ones that are quite often the main driving factor as far as people voting for those parties goes. Which is why, even if there is no merger with ECR and ID and Fidesz, this could certainly affect the coalition that could be formed after the next election, especially with movements such as Manfred Weber's of the EPP, who's been very much insistent on cooperation with ECR. O aumento da extrema-direita vai ser testado em Portugal já nas eleições legislativas antecipadas de março. A sondagem da Aximage para a TSF-JNDE no último dia de dezembro coloca o Chega em terceiro lugar com cerca de 16% dos votos, confirmando uma tendência que vem sendo desenhada há meses.
A Justiça norte-americana divulgou documentos até agora confidenciais que podem incluir cerca de 200 nomes de personalidades proeminentes associadas a Jeffrey Epstein, um multimilionário acusado de manter um esquema de tráfico sexual. Os nomes do príncipe André, do antigo presidente norte-americano Bill Clinton, de Michael Jackson ou de David Copperfield são alguns dos mencionados nos documentos agora desclassificados. Ao todo, são cerca de 1000 páginas que foram tornadas públicas. Faziam parte de um processo de difamação movido contra Ghislaine Maxwell, cúmplice de Epstein e já condenada a 20 anos de prisão. Aumentou o número de vítimas do sismo no Japão. Pelo menos 84 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas depois do forte terremoto que atingiu a província de Ishikawa na segunda-feira. As equipas de salvamento estão a correr contra o tempo na busca de sobreviventes, uma vez que o período crítico de 72 horas já terminou. As autoridades de Ishikawa informaram que o número de desaparecidos aumentou de 15 para 79 durante a noite. 今なお倒壊した建物の下に残され、そして助けを待つ方々、現場の総力を挙げて一人でも多くの方の救命救助を目指してまいります。Cerca de 30.000 habitações na província de Ishikawa ficaram sem eletricidade até às 5 da manhã desta quinta-feira. Pelo menos 110.000 famílias em Ishikawa, Toyama e Niigata ainda não têm água. Além disso, as autoridades alertam para o facto de a chuva poder aumentar o risco de novos deslizamentos de terras e apelam à vigilância da população.